Boa tarde. Vamos dar início a mais um lanche clínico. O tema de hoje é avanços no tratamento do colangiocarcinoma. O nosso primeiro relator é o Dr. Henrique Perobelli, cirurgião do aparelho digestivo da DASI, Hospital 9 de Julho. O segundo relator seria o Dr. Felipe Moraes, ele teve um previsto bom, né, hoje, e vai ser substituído na sequência pelo Dr. Manuel. Muito obrigado, Dr. Henrique, por ter aceitado o convite aqui da diretoria de Centros de Estudos, e com um tema que o pessoal tem bastante dúvida. Olha, eu confesso que eu estou até aqui, ó, até dei uma estudada né, no tema, para estar podendo ajudar, se possível, e muito obrigada pela presença. Ótimo, obrigado. Gostaria de agradecer o pessoal da Servier pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Agradecer ao Manuel, agradecer ao Felipe, a todos que estão aqui online para acompanhar a aula. A gente vai falar um pouco sobre o colangiocarcinoma e, na sequência, o Manuel vai dar alguns up-to-dates, provavelmente em oncologia. Não sei se eu fico aqui ou fico ali, se é mais fácil, acho que vou ficar aqui, né? Tá ótimo. Conflitos de interesse, então, essa aula é patrocinada pela Servier. E eu vou falar um pouco sobre os desafios cirúrgicos. Eu elenquei aí, basicamente, 5 tópicos para a gente poder discutir um pouquinho de forma pormenorizada as coisas que eu acho realmente mais importantes e relevantes em termos de dificuldade no colangiocarcinoma. A gente vai falar sobre classificação e diagnóstico, depois sobre biópsia e estadiamento, drenagem da via biliar, EVP ALPS, o approach cirúrgico na tentativa de trazer o paciente uma ressecção R0. Vamos falar sobre neoadjuvância e depois resultados cirúrgicos e oncológicos. Apenas para definição, o colangiocarcinoma é uma neoplasia primária epitelial das vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas. E nessa aula a gente vai excluir o carcinoma hepatocelular colangiocelular, o câncer de via biliar e papila, que não fazem parte do escopo do colangiocarcinoma. Apenas para ilustrar, é mais ou menos 3 incidência para 100 mil pessoas nos Estados Unidos, uma incidência um pouco maior no sexo masculino, e aí nós temos uma classificação inicial que seria 50% dos tumores colangiocarcinomas são perilar, 40% são distais e 10% são intrahepáticos. E como é isso? Seguinte, tumores acima da bifurcação dos ductos biliares, eles são considerados colangiocarcinomas intrahepáticos, e abaixo da bifurcação abaixo da bifurcação dos ductos hepáticos comuns, a gente tem o colangiocarcinoma extrahepático. Perilar, ele fica no ducto hepático comum, e o colangiocarcinoma distal extrahepático fica no colédoco. Então, após a inserção do ducto cístico no ducto hepático comum, vem o ducto colédoco. Aqui seriam os colangiocarcinomas distais extrahepáticos. E aí a gente vem para uma classificação cirúrgica chamada Bismuth-Collet. É uma classificação para o carcinoma extrahepático, e aí a gente começa a ter um pouco de dúvida. No tipo 1, a gente tem tumores embaixo da confluência dos ductos hepáticos. No tipo 2, os tumores que invadem a confluência do ducto hepático. Aí tem o 3A, que é a confluência mais a invasão do ducto hepático direito. O 3B, confluência mais ducto hepático esquerdo. O tipo 4 são tumores que invadem a confluência e bilateralmente o ducto hepático direito e esquerdo. E o tipo 4 são tumores multicêntricos. A suspeita do colangiocarcinoma. Quando a gente vai suspeitar que um paciente tem colangiocarcinoma? Quando ele tem uma icterícia colestática, às custas de direta, dor em hipocôndrio direito, perda ponderal ou febre, a gente pensa em colangite associada, elevação de bilirrubinas, elevação de enzimas como FA e gama-GT, enzimas canaliculares, aumento de marcadores tumorais, principalmente CA19-9, sinal de Courvoisier-Terrier, uma vesícula palpável no paciente ictérico sem dor, e em pacientes com histórico de colangite esclerosante primária ou doença de Caroli. Como é que a suspeita, então, se confirma no paciente com colangiocarcinoma?
marcadores tumorais elevados, enzimas hepáticas, função hepática, coagulograma, ultrassom de abdômen com uma imagem suspeita, tomografia multilais com triplo contraste, venosa, arterial e portal, colangio-ressonância, colangio-panqueatrografia retrógrada endoscópica, ecoendoscopia alta, colangioscopia. Esses últimos na busca por um espécime, por uma biópsia, por uma confirmação histológica, que vai, a partir daí, corroborar com qual a definição da terapia oncológica, qual é a definição da terapia de célula-alvo, imunoterapia e por aí vai. E em casos mais avançados, PET-CT com FDG. Aqui é um exemplo de um colangiocarcinoma na via biliar por uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Aqui é uma imagem de colangiocarcinoma perilar pela colangiorressonância, apenas de forma ilustrativa. Aqui é uma lesão intraductal polipóide na via biliar principal, num paciente submetido a uma ecoendoscopia alta. E aqui são uma dilatação de vasos na via biliar principal, sugestiva de colangiocarcinoma, numa tecnologia chamada colangioscopia, em que a gente usa um aparelho chamado Spyglass. O segundo desafio, talvez tão importante quanto ou mais importante, seria a biópsia e o estadiamento do colangiocarcinoma. E aí existem algumas opções na literatura: biópsia por agulha fina, escovado intraluminal, hibridização por fluorescência in situ, ou a biópsia percutânea guiada por tomografia ou ultrassom, principalmente no colangiocarcinoma intrahepático. Racional da biópsia de estadiamento. Existe um risco de disseminação metastática nesse tipo de abordagem para espécime, algo em torno de 10 a 12%, uma baixa sensibilidade do escovado, mais ou menos 15% dos pacientes operados terão achados de benignidade, e é uma cirurgia grande, de grande porte, com uma grande repercussão sistêmica e uma recuperação difícil. E a confirmação histológica, nestes casos de colangiocarcinoma, não é mandatória para a indicação da cirurgia. O estadiamento também é um dos desafios no colangiocarcinoma, e aí a gente não vai se ater muito, ele segue o padrão TNM, mas assim, é importante que, diferente do câncer cólon retal, no estadiamento TNM a gente não tem uma invasão transmural progressiva, camada a camada, e aí o T vai aumentando. Não, na verdade a gente tem a disseminação para tecidos adjacentes, a invasão de ductos biliares, a invasão do parênquima hepático, a invasão da uni ou da bilateralidade, tudo isso interfere diretamente na classificação T. E aí vem N, que são os linfonodos, e aí, por último, o estadiamento, como manda a classificação TNM. Drenagem da via biliar é outra dificuldade, é outro desafio no tratamento cirúrgico do colangiocarcinoma. A indicação formal seria uma colangite obstrutiva, e ela tem impacto direto no futuro remanescente hepático. Sabe-se que uma via biliar não drenada, isso dificulta, basicamente, a recuperação do paciente no pós-operatório. Colangiocarcinoma distal, com bilirrubina de até 15, se o paciente tem indicação de cirurgia, se o paciente tem condições cirúrgicas, o paciente pode ser operado upfront. Em pacientes com um futuro remanescente hepático baixo, a drenagem da via biliar para tratamento da icterícia obstrutiva deve ser realizada previamente à embolização da veia portal, do vaso portal. Como é feita essa drenagem? Várias maneiras, principalmente a drenagem biliar endoscópica. No caso de obstruções mais altas, a drenagem biliar percutânea transparieto-hepática é uma indicação. Existe também a drenagem endoscópica nasobiliar, e a literatura tem uma tendência a ter uma mortalidade um pouco menor na drenagem endoscópica, quando possível, mas mais reservada para o colangio extrahepático, principalmente o colangiocarcinoma distal. Embolização da veia porta. Ela é importante quando você precisa de um remanescente hepático que tem ainda uma função e um volume considerável. Podemos utilizar a colangiografia hepática, a volumetria hepática por ultrassom, por tomografia, por ressonância.
A embolização da veia porta é indicado quando você tem um remanescente hepático menor do que 40%, e a tendência na literatura é que você tenha até 40% de aumento do futuro remanescente hepático fazendo a embolização da veia porta pré-operatório, com uma mortalidade de 2,5%. O mais importante, o que deve ser sempre evitado, pelo menos de forma rotineira, é a insuficiência hepática pós-hepatectomia. ALPS é uma opção, é uma transecção hepática com ligadura da veia porta para hepatectomia em 2 estágios. Você faz a cirurgia mais ou menos 14 dias entre uma e outra. Você liga a veia porta, resseca o parênquima e não extrai totalmente o parênquima. O ALPS tem melhores resultados na metástase coloretal e pode ser indicado em grandes centros em pacientes que tiveram falha na embolização da veia porta. Qual o approach cirúrgico? Lembrando que toda cirurgia para o colangiocarcinoma é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia muitas vezes multivisceral, é quase que obrigatório a linfadenectomia regional. A ressecção pode incluir um vaso sanguíneo, pode incluir um ramo portal, pode ser necessário a reconstrução da artéria para atingirmos uma resposta R0. Sem isso, não há praticamente nenhum benefício na ressecção cirúrgica do colangiocarcinoma. Em alguns casos, o transplante hepático pelo protocolo de Mayo com radioquimioterapia neoadjuvante. Aqui é uma segmentação hepática, a gente não vai perder muito tempo com isso, mas isso é importante para o cirurgião definir qual a ressecção e qual a extensão do parênquima a ser ressecado. Segmento 2 e 3, lobo esquerdo, 4, 5, 6, 7, 8, lobo direito. Isso aí é uma segmentação anatômica utilizada no ato operatório. Então, o approach cirúrgico é importante porque o tratamento curativo para o colangiocarcinoma até hoje é a cirurgia, desde que haja no estadiamento do paciente ausência de metástase linfonodal no tronco celíaco, interaorto carval ou reto pancreático, ausência de invasão da veia porta e artéria comum na sua contiguidade e de forma circunferencial. Se você tiver uma invasão parcial ou segmentar, tanto da veia porta como da artéria hepática, a cirurgia é factível por enxertos, por bypass, por stents. Se houver metástase à distância, pulmão, peritônio, invasão de órgãos adjacentes ou doença disseminada, a cirurgia não tem indicação e nenhum benefício na literatura médica. Qual cirurgia realizada? Qual cirurgia a ser realizada no colangiocarcinoma? De cara, começamos com uma laparoscopia, que a gente avalia a ressecabilidade do colangiocarcinoma, avalia se existe metástase à distância, principalmente peritoneal. Se for o caso, a cirurgia é abortada, é passada por uma cirurgia de derivação. Se não, a gente pode fazer uma hepático-jejunectomia de Ruhr com linfadenectomia no tipo 1 e 2 de Bismuth, uma lobectomia hepática no tipo 3, uma duodeno-pancreatectomia com preservação de pyloro no tipo 4, ressecções hepáticas no tipo 5, ou eventualmente transplante hepático em grandes centros, reservados ao colangiocarcinoma intrahepático ou perilar com menos de 3 centímetros e ressecável e sem meta à distância. No colangiocarcinoma avançado, o que a gente faz? Qual é o tratamento? O paciente não tem mais possibilidade cirúrgica, a gente pode eventualmente aventar um stent endoscópico ou percutâneo para derivação da via biliar, principalmente para icterícia. Terapia fotodinâmica é uma opção interessante. Radioembolização intraarterial, pembrolizumab, em pacientes com doença e progressão, pelo menos com falha em uma terapêutica prévia. Radioterapia conformacional fracionada, dose ablativa ou eletroporação. São opções alternativas ao tratamento cirúrgico que podem dar para o paciente uma sobrevida um pouco melhor. Neoadjuvância. Alguns trabalhos, principalmente retrospectivos, demonstram uma taxa de conversão da neoadjuvância em torno de 30% a 50%, e o racional da neoadjuvância no colangiocarcinoma é, na verdade, um downstaging em tumores localmente avançados, um aumento na ressecção na taxa de margens negativas em pacientes operados, serve também para a gente avaliar a resposta da quimioterapia nos pacientes, quais pacientes serão bons respondedores
e qual paciente tem status para ser operado. Com relação a resultados, então, a gente infelizmente sabe que a sobrevida global em 5 anos dos pacientes submetidos à cirurgia vai de 11% a 40%. A vasta maioria dos pacientes com doença local e ressecção R0 tem recidiva, e a operabilidade dos pacientes com colangiocarcinoma gira em torno de 30%. Adjuvância para quem? Para a maioria dos pacientes, porque é muito comum colangio extrahepático com margem positiva ou linfonodo positivo. No colangio intrahepático, margem positiva também é indicação de adjuvância. A gente pode discutir um pouco depois sobre rádio ou radioquimioterapia. E os esquemas principais utilizados na literatura são 5-FU, capecitabina, gemcitabina, oxaliplatina, com radioterapia combinada. Existem alguns trabalhos na literatura, vou trazer apenas alguns. O Swong S0809 é um trabalho sem braço controle, em que você usa gemcitabina, capecitabina, mais radioterapia com capecitabina. Esse paciente incluiu também pacientes com câncer de vesícula biliar, se não me engano, e a sobrevida é um pouco maior para o paciente com ressecção R0. Outros trabalhos, como o SPAC-3 Trial e o BILCAP Trial, também são pacientes submetidos a esquema de quimioterapia com 5-FU, gemcitabina, capecitabina, versus observação, e viu-se que, na maioria dos casos, apesar de não ter impacto na sobrevida, os pacientes têm uma melhora na sobrevida livre de doença. Isso não é unânime em todos os trabalhos. Então, assim, em princípio, a gente tem como esquema de terapêutica a escolha de quimioterapia gemcitabina mais cisplatina, mas existem trabalhos em que os braços de observação também não tiveram muita diferença estatística em termos de adjuvância no paciente portador de colangiocarcinoma. Existem, então, algumas outras opções, ainda não disponíveis no Brasil, mas os anti-FGFR 1A3 e o anti-DH são trabalhos na literatura já em uso em outros centros de referência no mundo, e existe uma opção terapêutica para terapia de segunda linha em pacientes com colangiocarcinoma inoperável ou irressecáveis. Infelizmente, a sobrevida do colangiocarcinoma ela é pobre, e é mais pobre quanto mais avançado localmente for o tumor, principalmente em termos de estadiamento. Então, os pacientes geralmente, ao diagnóstico, têm um estadiamento algo em torno de 45%, 30%, 25% de sobrevida em 5 anos. O paciente com linfonodo positivo tem uma diminuição muito grande no impacto de sobrevida. Então, aqui seriam pacientes com ressecção N0, N1 e N1 com mais de 4 linfonodos envolvidos. E os linfonodos positivos na peça, e principalmente as margens sendo negativas ou positivas, ou R0 ou R1, são os dois fatores que têm maior impacto no prognóstico do paciente em termos de pós-operatório. E o paciente morre de quê? No final, ele morre de complicações biliares, oclusões vasculares, insuficiência hepática e insuficiência de múltiplos órgãos. No carcinoma distal, principalmente colangite, insuficiência hepática, obstruções biliares e oclusões vasculares. Então, como conclusão aqui da nossa aula em termos de desafios cirúrgicos, eu acho que o colangiocarcinoma, isso é uma opinião pessoal, uma neoplasia com baixo índice de cura e uma sobrevida ainda limitada, apesar de todo o tratamento neoadjuvante, adjuvante e paliativo. Existe uma evidência ainda fraca para adjuvância, cada vez melhor. A terapia-alvo e a imunoterapia podem ajudar na sobrevida desses pacientes. Neoadjuvância é uma oportunidade terapêutica. Paliação quase sempre é necessária, principalmente no paciente quitérico. Existe a necessidade do paciente com colangiocarcinoma ser avaliado, principalmente por uma equipe multidisciplinar. Isso aí inclui cirurgiões hepatobiliopancreáticos, isso inclui oncologistas, radioterapeutas, radiologistas, estomaterapeutas, enfermeiros dedicados,
terapia ocupacional. Então, existe a necessidade desse paciente ser sempre avaliado num tumor board, numa discussão de casos, porque são sempre casos borderlines difíceis e de decisões terapêuticas difíceis, e, se possível, sempre operados e tratados em centros de referência com experiência no tratamento do colangiocarcinoma. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez, é um privilégio estar aqui e fico à disposição para qualquer tipo de pergunta e agradeço a todos. Tudo bem deixar as perguntas para o final? A gente está... Tudo bem. Estou vendo ali online o doutor Manuel e acho que o doutor Felipe também. Acho que o doutor Manuel vai fazer remoto, é isso, doutor? Isso, eu peço desculpas a todos aqui, eu tive uma urgência aqui, eu estou em Alphaville, eu não teria tempo suficiente para chegar aí para fazer aula, então eu pedi para fazer remoto, e eu vou apresentar a aula. E o Dr. Felipe, que ia apresentar a aula, na verdade, está sendo papai hoje, então ele teve outras coisas mais interessantes aí para fazer, e vai aqui os parabéns para ele, se ele estiver assistindo. O João nasceu essa noite, né, então eu estou aqui para tentar substituir ele aí com a aula que ele vai dar e a graça que ele sempre traz para nós. Posso já dividir minha tela? Pode. Tem alguém dividindo a tela? Você cancela para mim? Aí, ótimo. Bom, gente, eu vou fazer a apresentação dos slides do Dr. Felipe, tá? Mas sinta-se à vontade para me perguntar aí qualquer coisa, qualquer instante, né? O Dr. Felipe é nosso líder da oncologia do aparelho digestivo, no 9 de julho, Alphaville, né? A gente vai falar sobre o tumor das vias biliares, é aí que o Dr. Henrique Perobelli já disse tanta coisa para a gente, me deixou pouca coisa para dizer, hein, Perobelli? Esses são os conflitos de interesse do Dr. Felipe, tá? Eu também mostro sem nenhum tipo de conflito para essa aula. Bom, o carcinoma, o colangiocarcinoma, a gente entendeu nos últimos anos que é uma doença extremamente heterogênea, né? Ela tem, pela árvore biliar, ter formações de múltiplos tecidos, enfim, ter origens genéticas diferentes, a gente acabou entendendo ao longo dos últimos tempos que cada parte anatômica da árvore biliar tem as suas consequências do ponto de vista molecular, né? A incidência do colangiocarcinoma, a gente tem os países da Ásia, do Sudeste Asiático, a China em particular, com uma incidência bastante elevada, tá? Com mais de 6 casos por 100 mil habitantes ao ano, enquanto que no resto do mundo, aí, especialmente na Europa e nas Américas, essa incidência é um pouco mais baixa, né? Talvez doenças parasitológicas e algumas outras condições inflamatórias da árvore biliar ajudam a esses pacientes orientais terem um número maior de casos, tá? Até às vezes até por sua própria alimentação, do que no resto do mundo, além de fatores genéticos e ambientais aí específicos. A gente hoje sabe que essa doença, há muito tempo vista, é uma doença de prognóstico muito ominoso, né? O pâncreas, vias biliares, colangiocarcinomas, todos eles são tumores que têm uma sobrevida pouco expressiva e pouco responsiva aos esquemas de quimioterapia que a gente tem. Nos últimos 20 anos, se a gente considerar 20 anos na história nossa aqui, a gente consegue ver que o FOLFIRINOX, o nab-paclitaxel foram quimioterapias, ou esquemas de quimioterapias que mudaram a história do câncer de pâncreas, e a gente não conseguiu ver até então a mesma melhora ou esquemas tão profundamente pilares no tratamento para os carcinomas da árvore biliar ou os colangiocarcinomas, tá? E por conta da localização onde eles estão, o Perobelli disse ali na sua apresentação, a insuficiência múltipla de órgãos, as complicações locais com infecção, as complicações do sistema digestório, são todos tumores que acarretam um impacto muito grande na qualidade de vida desses pacientes, né? E com uma sobrevida extremamente pequena no cenário metastático, né? A gente chega a ver tanto nos cenários com doença ressecável, como doenças localmente avançadas, apesar de todo o esforço que a gente tem no tratamento cirúrgico e nas quimioterapias de adjuvantes ou neoadjuvantes, a gente não consegue fazer uma sobrevida expressiva nesse tipo de tumor, né?
Muitas vezes, a única cura que a gente tem para esse paciente é se a gente pegar a doença muito inicialmente e a cirurgia, sendo feita corretamente, leva esse paciente à cura ao longo do tempo. Fora isso, se for uma doença mais localmente invasiva, a gente tem índices ominosos de sobrevida em 5 anos, como a gente vê aqui à esquerda. Tá? Bom, do ponto de vista anatômico, a gente consegue dividir os tumores pela sua localização. Tá? Quando os tumores estão dentro dos ductos segmentares intrahepáticos, a gente chama esse colangiocarcinoma de colangiocarcinoma intrahepático. Aqueles dos ductos maiores, o ducto hepático esquerdo, direito e o ducto comum, a gente já chama esses tumores de colangiocarcinomas extrahepáticos, né? Os famosos Klatkins. Para baixo, a gente já tem toda essa nova denominação. E eles são a maioria, né? A gente consegue ver que cerca de 60% a 90% desses tumores são extrahepáticos e 10% a 20% são carcinomas intrahepáticos. Colocando essa figura, o Felipe me fez lembrar da Estrela da Morte, né, da Death Star, da trilogia do George Lucas, que era uma máquina mortífera que destruía mundos inteiros, né? E é mais ou menos essa analogia que a gente tem com os tumores da árvore biliar, né? São tumores extremamente malignos. Quem já tratou esse paciente já sabe que é uma doença extremamente ominosa, que carreta mortalidade muito importante e cujo tratamento nas fases mais avançadas é muito pequeno. Esse cenário vem mudando, né? Mudou recentemente agora na ASCO, e vem mudando e futuramente, num futuro breve, deve chegar aqui no Brasil e a gente precisa entender essas mudanças do ponto de vista de tratamento. A doença localizada, a ressecção do tumor por uma equipe focada em tumores da árvore hepatobiliar é o tratamento mais importante, é o tratamento unicamente curativo, tá? Para aqueles casos que o Perobelli disse, com as margens positivas ou com o linfonodo comprometido, a gente pode utilizar a capecitabina, o Bilcap, que ele mostrou ali para a gente, né? E a gente tem uma discussão extremamente individualizada na associação de 5FU com radioterapia para os pacientes que apresentam tumores um pouco mais localmente avançados. O SPAC13 e o Bilcap são dois estudos pivotais que a gente tem para mostrar que a adjuvância, apesar de aumentar numericamente no SPAC3 e aumentar numérica e estatisticamente no Bilcap, a gente sabe que são ganhos marginais, né? A gente fazer a capecitabina 6 meses nos pacientes com linfonodo positivo no Bilcap ou a observação ou 5-fluoracil ou Genzar adjuvantes nos pacientes no SPAC3 com margens positivas aumentou pouco em termos numéricos só a sobrevida desses pacientes a longo prazo, mas não teve aí significância estatística, tá? Ou seja, a gente está de mãos muito atadas, né? Na analogia aqui, a gente vê que o exército lutando com pequenas naves versus um mundo de destruição que são a doença da árvore hepatobiliar. Para a doença metastática, a gente tem há muitos anos já a publicação do ABC02, que foi o pilar de tratamento para essa doença. A gente sempre diz que cisplatina e Genzar, no estudo ABC02, era o único recurso que a gente via e que tinha algum grau de melhora de sobrevida. É o estudo pivotal que a gente utilizou isso durante muito tempo. Há algum tempo atrás, o TOPAZ-1 foi um novo trial que desbancou a cisplatina e o Genzar, mas nem tanto, porque só fez uma associação com durvalumab e tivemos um ganho expressivo de sobrevida livre de progressão. E fazendo um paralelo aqui com os nossos cirurgiões, talvez aquele paradigma do Halsted, de que quanto mais profundo, quanto mais forte for a nossa quimio, melhor os resultados, provou-se insuficiente com a aplicação de FOLFIRINOX e cisgen com nab-paclitaxel nessas doenças da árvore hepatobiliar. Ou seja, a gente aumentar a potência, a taxa de resposta aos nossos esquemas com quimioterapia não foi suficiente para garantir sobrevida global, né? A imunoterapia aqui mostrou-se muito mais efetiva do que a densificação dos esquemas de químio, mostrando para a gente que a gente precisa entender essa doença do ponto de vista oncogenético ou oncogênico para poder chegar a resultados um pouco melhores, né? Esse daqui é o New England que mostrou o TOPAZ-1 mostrando a associação do durvalumab com gemcitabina e cisplatina para esses pacientes, mostrando que a curva se abre, tá? Abre pouco, mas se abre com significância estatística, com hazard de 0,8, ou seja, tornou-se, desde sua publicação, a primeira linha padrão para esses pacientes, bancando apenas a quimioterapia.
Em segunda linha, a gente tinha pouquíssimos estudos, pouquíssimas opções terapêuticas e o cuidado paliativo era praticamente a nossa conduta de eleição, né? FOLFOX tem uma evidência no ABC06, outros tipos de terapias aí, pouquíssimas evidências, se não evidência alguma, tá? E aqui o NCCN mostrar para a gente que clinical trials era a melhor opção para esse paciente se fosse ainda elegível para um tipo de estudo. Bom, conforme a gente foi entendendo a oncogênese dessa doença, a gente foi vendo os tumores intrahepáticos e extrahepáticos, a gente foi vendo que existe um padrão diferente de alterações moleculares, né? A gente conseguiu entender que a via do TP53 e do CARRAS são vias extremamente importantes na oncogênese dos tumores em qualquer uma das árvores, mas que na árvore intrahepática e a árvore extrahepática a gente tinha proporcionalidade de diferentes mutações. Ou seja, a gente consegue ver nesse quadrinho verde aqui que as mutações de DH1 e DH2 que a gente eram mais frequentes do que as que a gente via nos colangiocarcinomas extrahepáticos. Ou seja, em algum ponto da oncogênese desses tumores, a gente conseguia ver um peso maior desse tipo de mutação do que nos tumores que a gente via da árvore extrahepática. Se vocês se lembrarem aqui, a via do TP53, do CARRAS, do SMAD4 e do CKN2A e B são vias que estão presentes tanto nos tumores, nos colangiocarcinomas, nos carcinomas de via biliar e também nos adenocarcinomas de pâncreas, mostrando que talvez a origem genética desses tumores tenha algum grau de correlação. Entretanto, nas subdivisões consequentes a essas primeiras mutações, a gente consegue ver alguns alvos terapêuticos e que hoje estão se tornando alvos terapêuticos de maior importância. Bom, aqui a gente tem as diretrizes do NCCN para o tratamento dessas doenças, ou seja, os carcinomas intrahepáticos, os colangiocarcinomas intrahepáticos, hoje a gente precisa da realização de testes moleculares adicionais, tá? A avaliação do mismatch repair e o teste do tumor molecular burden nesses tumores é extremamente importante para a avaliação da eleição para a imunoterapia, né? E a primeira linha para todos eles com cisplatina, gentabina e durvalumab. Os carcinomas extrahepáticos ainda não têm essa necessidade tão importante por conta de não haver uma molécula para esses alvos terapêuticos adequados. Em segunda linha, a gente tem muitas opções. Em geral, os colangiocarcinomas intrahepáticos são baseados em fluoropyridinas com platinas, tá? Aqui, no caso, a oxaliplatina e a gemcitabina são os pilares de tratamento ainda, ou o FOLFOX, a gente pode utilizar também. Entretanto, os carcinomas extrahepáticos, os colangiocarcinomas extrahepáticos, têm a seu backbone de quimioterapia na cisplatina, de uma forma geral. Entretanto, os resultados desses tratamentos extremamente baixos e muito ruins na prática clínica. É a primeira vez que a gente conseguiu abrir a máquina, a Death Star, e olhar ela um pouco por dentro, ou seja, quais são as alterações moleculares ou genéticas, genomoleculares, que acarretam um prognóstico tão ominoso para esses pacientes aí. Do ponto de vista genético, como eu disse para vocês, existem pontos de congruência, o TP53, o CARRAS, o SMAD4 e o CDKN2A e B são pontos de congruência nessa doença. Entretanto, as fusões de FGR1 e 3 e de DH1 e 2, que acarretam aí a quase 70% dos casos, são diferentes na árvore extrahepática e intrahepática dos colangiocarcinomas. E isso abriu um leque de pesquisa, tá? Aqui é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, quando a gente pega os colangiocarcinomas intrahepáticos, a gente vê uma prevalência de mutações de DH e FGFR muito maiores do que a gente vê isso no colangiocarcinoma extrahepático, e as vias mais ou menos comuns aqui, como o TP53, o SMAD4 e o CARRAS, tá? E o CDK-N2A e B. Talvez nos colangiocarcinomas intrahepáticos, essas mutações acarretem um grau de oncogênese e que possam servir de alvos terapêuticos, e é isso que eu venho apresentar para vocês nesse momento, né? Com um quadro geral de tratamento, a gente tem que aqueles tumores que têm mismatch repair, a gente pode estar autorizado a utilizar a imunoterapia, tá? Essa é uma aprovação antiga que a gente tem,
Os inibidores de FGFR2, a gente tem drogas específicas, como o pemigatinib, o infligatinib. Para o NTRK, que ainda para nós brasileiros é uma lenda, né? A gente ainda não tem nenhum tipo de paciente ainda comprovado com essa alteração do TNRK. A gente tem o larotrectinib aprovado no Brasil, o entrectinib aprovado fora do Brasil, que são medicações que visam controlar a mutação do NTRK. E para o IDH1, a gente tem o ivosidenib, tá, com uma sobrevida global de 10,1 meses em segunda linha, que deve chegar nos próximos meses no Brasil, e que mostrou que há algum tipo de opção para os colangiocarcinomas intrahepáticos em segunda linha. Tá? E talvez, dos anos para frente, a gente tenha melhores pesquisas e consigamos entender esses mecanismos de mutação. Para o BRAF V600Z, a combinação de inibidor de BRAF e inibidor de MEK, a gente tem taxas de resposta muito boas, mas ainda também não aprovadas no Brasil, e o bloqueio de receptores transcelulares, né, do REB2 com pertuzumab e trastuzumab, mostrando algum grau de resposta também nessa doença. Ou seja, a doença passou a ser uma doença muito mais personalizada, ou seja, são múltiplas doenças que a gente encarava como uma só, e talvez subgrupos dessas doenças tenham melhores ferramentas para a gente combatê-las, e a gente espera que o IDH1 venha rapidamente para o Brasil. Como é que funciona, né? Essa molécula é extremamente importante. A gente viu que as mutações em IDH1 e IDH2 fazem uma alteração não do ponto de vista estrutural de uma molécula que faz com que aumente o crescimento e a diferenciação celular, mas é algo do ponto de vista bioquímico no interior da mitocôndria e do citoplasma da célula que fica desbalanceado na mutação dessas duas enzimas e que favorecem um descontrole no crescimento celular, tá? Se eu puder explicar para vocês, eu quero dizer que o IDH tem 3 isoformas, o IDH1, 2 e 3, elas estão separadas na biologia celular, o IDH1 dentro do citoplasma e o H2 e 3 nas mitocôndrias, tá? E são enzimas que são extremamente importantes na confecção do alfa-cetoglutarato, tá? Que é um reagente da cadeia respiratória mitocondrial e que é extremamente importante como modulador da metilação do nosso DNA. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente tem uma mutação nessa enzima, tá? Eu tenho uma troca de alfa-cetoglutarato por hidroxiglutarato e que isso inibe a desmetilação do nosso DNA e isso tem impactos epigenéticos que levam à proliferação ininterrupta e o desenvolvimento de metástases nesses tumores, tá? Eu não estou falando aqui de uma alteração no DNA ou no RNA específico, como a gente está acostumado. Eu estou falando de uma alteração no metabolismo intracelular e talvez intramitocondrial no ciclo de Krebs na cadeia respiratória como um todo. E isso também tem impacto sobre toda a maquinaria que desdobra, replica e transcreve o DNA. Então, é como uma prova de função aqui. A inibição do IDH1 e IDH2 mutado pela medicação que eu vou apresentar para vocês tem um impacto metabólico, normaliza a replicação do DNA. Isso é uma prova de conceito, são trabalhos pré-bancada, pré-clínicos, ou seja, de bancada, muito bonitos, que mostram para a gente como é que isso funciona. De uma maneira geral, se eu tenho IDH1 e IDH2 mutado, eu troco o alfa-cetoglutarato pelo hidroxiglutarato. Isso faz com que a gente não desmetile o DNA e ele passe a uma transcrição extremamente errônea e muito mal feita, tá? E a diferenciação das células de DNA com os fragmentos de Okazaki, tudo funcionar de uma maneira mais adequada para a diferenciação dessa célula e o crescimento celular adequado. Ou seja, isso é uma maneira, um modo diferente das moléculas anticancerígenas agirem. Por isso eu acho que é tão importante a gente conhecer o mecanismo de ação. O estudo Clarity, que mostra para a gente, do ponto de vista clínico, que essa molécula funciona adequadamente, pegou pacientes com ECOG adequado, com o status da mutação IDH1 confirmado, tá? Que já haviam sido submetidos a uma ou duas linhas anteriores de terapia, muito provavelmente o ABC02 ou ABC06, e foram randomizados na razão 2:1 para receber o ivosidenib
ou para receber um placebo. Aqui ou aqui, o peso de uma terceira linha nesse paciente é tão ruim que fazer placebo ou apenas best supportive care não é um braço que a gente poderia dizer que não tem ética, tá? E uma preocupação dos pesquisadores foi possibilitar o cruzamento, né, o crossover de um grupo para o outro, quando a gente estava no encaminhamento desse tipo de estudo. O endpoint primário foi PFS, o endpoint secundário foi overall survival, sobrevida global. Né? Outros endpoints foi avaliar a qualidade de vida, impacto da morbidade do tratamento. Os grupos eram bastante homogêneos entre si, tá? A gente tinha 95% dos pacientes com carcinoma, com colangiocarcinoma intrahepático, tá? 92% dos pacientes com doença metastática, mas existia um pouco de pacientes com doença localmente avançada que foram randomizados. E essa é a curva do endpoint primário do PFS, tá, desses pacientes, isso com crossover, né, e a gente consegue ver que a curva, a partir do segundo mês e meio, aqui já consegue se abrir de uma maneira que deixa os nossos olhos muito felizes, tá? A gente conseguiu ver um hazard ratio de 0,37 num estudo oncológico em segunda linha, que é algo que a gente que está acostumado a ler esses estudos raramente vê, né? Eu quero chamar a atenção aqui por esse P unicaudal, né? Unicaudal porque a gente não considera que o tratamento pudesse ser pior do que o placebo ou best supportive care nesse estudo. Então, ele tem algum grau de lógica matemática aqui, mostrando que o hazard ratio é bastante positivo, que mostra para a gente que esses pacientes têm opções para o seu tratamento no futuro e que a gente deve cuidar bem desse paciente mesmo pós primeira linha para poder submetê-los a esse tipo de tratamento. Todos os subgrupos estudados, seja ele intrahepático ou extrahepático, ou de onde vieram, ou do ECOG que esses pacientes tinham, a gente tinha uma tendência à melhora de sobrevida e de sobrevida de progressão no grupo ivosidenib. E aqui a análise final de sobrevida global, tá? Duração de tratamento na população intention to treat, e a gente vê que a diferença entre o grupo que foi submetido a ivosidenib e o placebo, aqui com o crossover e aqui sem o crossover, é bastante grande e estatisticamente significativa. Ou seja, o hazard ratio para o placebo com o crossover de 0,79, com um grau de significância estatística no caudal aceitável, e se a gente tirar o crossover, isso fica ainda mais estatisticamente significativo, mostrando que a exposição faz diferença e faz uma diferença brutal. Isso aqui, a duração do tratamento no Swimmer's plot, mostrando que alguns pacientes ainda mantêm resposta em 34, 36 meses e ainda está em andamento, tá? E esses pacientes aqui que foram primariamente submetidos ao placebo, alguns deles, depois de serem expostos ao ivosidenib, mantêm aí uma resposta de 20 e poucos meses, e isso numa doença, num cenário, como eu descrevi para vocês, da estrela da morte, é algo inimaginável, tá? Às custas de quê? Né? Quais são os efeitos colaterais que a gente tem com essa medicação? Isso vai destruir a vida do paciente? E a resposta é não. Óbvio que a gente tem bastante efeito adverso, né? Tem quase todos os pacientes que sofreram algum grau de efeito adverso. Os mais comuns foram náusea, diarreia, fadiga, dor abdominal, nada que a gente não tenha a mão em tratar, em conduzir, tá? Então, isso não são efeitos adversos que levaram à interrupção de tratamento ou que levaram à morte do paciente. Apenas 6,6% dos pacientes levaram à descontinuação. E lembrando que o placebo levou à descontinuação do placebo em 8,5%, ou seja, só a progressão da doença aqui foi muito pior do que os efeitos colaterais da medicação. A qualidade de vida dos pacientes, por incrível que pareça, melhorou. Eu acho que essas avaliações são sempre, a gente deve ler com muita reserva, né? Porque são só o próprio fato da gente responder esse tipo de avaliação pode piorar a nossa qualidade de vida. Mas aqui a morbidade da doença é tão grande que a gente vê uma melhora em praticamente todos os tipos de escala e da qualidade de vida do paciente, tá? Os principais motivos da descontinuação do tratamento foi por progressão de doença, tá? Morte, a gente teve 4%, mas não relacionado ao tratamento, mas sim relacionado à doença em si, e a gente conseguiu provar que expor o paciente a essa medicação melhora a sobrevida livre de progressão, sobrevida global e mantém boa qualidade de vida num paciente, num cenário de segunda linha completamente ominoso, tá? Ele é muito bem tolerado,
tá certo? São comprimidos fáceis de ser tomados e os efeitos adversos bastante fáceis de serem manejados, né? O efeito adverso mais comum foi a ascite, relacionado à progressão de doenças, e os outros eventos, como náusea, fadiga, isso tudo a gente está mais do que acostumado a tratar no dia a dia. Múltiplas guidelines já mandam, já tem como mandatória a indicação do ivosidenib, as diretrizes do NCCN, as diretrizes francesas e italianas, e aprovado pelo FDA já em agosto do ano passado. Tá? E esperamos que a gente tenha essa aprovação no Brasil rapidinho. Para quem viu o filme, fica aí a bala, a pequena bala que destrói a estrela da morte, né? Que era conseguir jogar a droga naquele alvo tão específico que conseguia causar a destruição de uma máquina tão grande. Eu acho que era isso que o Felipe queria dizer. Fico à disposição aí para as perguntas. E mais uma vez me desculpe aí pela presença, pela não presença física no auditório, mas eu estou aqui disponível para a gente poder tirar dúvidas e discutir o caso. Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu fiquei até assim com uma dúvida, pergunta, doutor, em relação à realização da cirurgia, né? Quanto mais breve, melhor para a sobrevida do paciente. Mas para o diagnóstico do paciente, ele tem uma facilidade no diagnóstico, tem uma diferença entre o serviço público e privado para ele chegar nesse diagnóstico e conseguir se beneficiar com a cirurgia o quanto antes? O Perobelli está aí? Ele quer responder? Alô, alô, isso, pronto. Ok. Sim, existe sim. Por exemplo, do tratamento cirúrgico do colangiocarcinoma, uma vez que você tem uma suspeita clínica radiológica, você pode fazer a cirurgia upfront, desde que o paciente não tenha metástase à distância ou suspeita de envolvimento de grandes artérias, vasos, veia porta, metástase à distância peritoneal. O tratamento hoje tem evoluído, como o Manuel falou bem, para o tratamento molecular e genético do câncer, principalmente dos tumores hepatobilio-pancreáticos. Essas novas moléculas realmente revolucionaram, principalmente o anti-DH, revolucionou a sobrevida dos pacientes. Pacientes que são operados, que é algo em torno de 30%, esses pacientes se beneficiam e têm intention to treat de fazer uma terapia com intenção curativa. Mas, infelizmente, a maioria dos pacientes recorrem ao longo dos primeiros anos. No sistema único de saúde, no sistema público de saúde, para a gente poder tratar o paciente, a gente precisa, geralmente, de uma biópsia. Uma biópsia que corrobore com um anátomo patológico positivo para câncer. A gente consegue, em alguns casos específicos, tratar o paciente sem biópsia, mas no caso de exceção. O colangiocarcinoma, em especial, ele tem uma dificuldade no diagnóstico histológico. Intrahepático menos, que a gente faz uma biópsia percutânea, mas as biópsias com escovado, as biópsias com retirada de amostras por colangioscopia, são realmente infrutíferas. Muitos dos pacientes acabam não tendo uma positividade no diagnóstico nesses tipos de tentativas de biópsia, escovado, captação híbrida, FISH. Então, às vezes, a gente começa a tratar o paciente sem ter um diagnóstico histológico definido. Não sei se o Manuel quer falar alguma coisa. Eu acho importante a gente entender que a gente não tem nenhum tipo de exame preventivo, né, para os colangiocarcinomas. E a maioria deles é feito o diagnóstico por imagem ou já com sintoma muito avançado, que torna muito difícil o tratamento desses pacientes, né? A gente conseguir a avaliação molecular de todo paciente que chega com esse diagnóstico hoje torna-se cada vez mais importante, né? Talvez a gente tenha acesso ao IDH1 aí quando chegar a molécula no Brasil, mas além disso, né, a gente sabe que hoje o tratamento dos tumores gastrointestinais fica muito prejudicado se a gente não tiver um perfil genético ou molecular de todas essas alterações para a gente poder indicar o tratamento adequado. E isso é um cenário que na saúde suplementar está chegando, especialmente em centros de excelência como o nosso, né? Mas a gente sabe que no SUS isso ainda está a décadas de distância pelo custo, dificuldades logísticas, enfim, uma série de motivos. Então, a gente vê que mesmo
a cirurgia em grandes centros do SUS não consegue, os pacientes não conseguem ter a sobrevida que o sistema suplementar consegue pela falta de acesso a essas medicações mesmo. Eu creio que, do ponto de vista cirúrgico, como o Perobelli disse, a gente consegue ter, talvez, o diagnóstico mais precoce nesses pacientes pelo acesso mais fácil aos métodos de diagnóstico e, portanto, as cirurgias são um pouco mais curativas, né? São tão bem realizadas quanto. Mas se a gente for olhar para o cenário do SUS geral, eu acho que aí tanto o exame quanto a qualidade técnica cirúrgica e acesso aos cirurgiões também fica muito menor, né? Então, a gente consegue ver uma diferença no cenário de tratamento dessa doença muito grande, especialmente agora nos anos vindouros, com essa necessidade de um perfil molecular tão extenso, né? Não só as doenças da árvore biliar, mas também as doenças pancreáticas, coloretais, enfim, gástricas, esôfago, enfim, de todo o modo de um perfil do trato gastrointestinal, a gente está cada vez mais diferenciando, entendendo como essas doenças funcionam. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Medicaid e o Medicare, eles pagam um perfil molecular básico e bem mais extenso do que o nosso para todo paciente com câncer do trato gastrointestinal, né? Então, falando em saúde pública, traçando um paralelo não tão paralelo assim, a gente está muito longe. Na saúde suplementar, a gente tem conseguido, talvez às vezes até igual, um pouco melhor, mas no SUS isso fica bastante para trás. Perfeito, Manuel. A gente vai para alguma pergunta aqui, vocês? Eu vi que o doutor falou que tem que o tratamento é uma equipe multidisciplinar, né? Então, o paliativo, acho que, né, como o doutor Manuel também falou, é bem presente. As enfermeiras e estomaterapeutas, né? Nós estamos com duas aqui, se o senhor quiser conhecer as duas, Paula e Sabrina, né? Claro, Tá à abra um vídeo. disposição de vocês Elas estão, tá bom, darem, tá ótimo. tá? Nós vamos Tá passar bom. um vídeo institucional da Servier, né? Uhum. Eu, conversando com o doutor, eu vi que a representante disse que tem 5 anos, né, na linha da oncologia. A gente vai passar o vídeo institucional agora. Tá ótimo. Tá passando. Agradeço a presença, agradeço mais uma vez do Manuel, agradeço Servier. Obrigado. E eu reforço o convite aqui para todos que quiserem participar do nosso Tumor Board, toda terça-feira, às 7h30 da manhã, é online, tá? A colaboração de todo o nosso centro aqui de tumores gastrointestinais é sempre muito bem-vinda. Sob a gestão de uma fundação sem fins lucrativos, somos uma companhia farmacêutica independente. 25% de nosso faturamento são investidos em pesquisa e desenvolvimento e pretendemos dedicar 50% do orçamento desta área na pesquisa de tratamentos para o câncer no futuro. A luta contra o câncer é nossa prioridade. Nosso objetivo é trazer esperança de vida às pessoas afetadas pelo câncer. Servier Oncologia, entregando futuros melhores juntos. Alguma palavra? Não? Doutor? Então, obrigada mais uma vez, obrigada, Servier, obrigada a todos os presentes, obrigado pessoal que ficou online, foi bem enriquecedor para a gente. Agora aqui para os nossos presentes a gente tem um coffee, tá? Aqui no hall do auditório, e até a próxima quarta-feira.